A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que é a alegria estar novamente convosco para mais uma EBD online da Alfa e Ômega. E no dia de hoje, nós que estamos falando do verdadeiro pentecostalismo, a atualidade dos dons, da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, na aula de número 10, iremos tratar sobre um assunto que é extremamente contemporâneo. Sim, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor Jesus cura hoje. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. E aí o texto oro lá em Salmo 103 diz que ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A verdade prática diz que a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora de Jesus no Calvário. O nosso Senhor Jesus continua operando milagres, ele continua fazendo maravilhas, ele continua curando, ele faz o que quer, aonde quer, com quem quer, da forma que ele quer. Então ele pode curar, mas ele também pode não curar. Ele faz isso de acordo com a soberana vontade dele e também de acordo com a fé daquele que é necessitado. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Nós precisamos ter fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que crê, aquele que pede, aquele que acredita, ele precisa acreditar, ele precisa ter fé que Deus, ele é galardoador e pode fazer muito mais. Nós temos dois textos aqui na leitura bíblica em classe, eu sempre tenho dito isso, vai aparecer na sua tela, você deve ter aí contigo a revista, mas tenha também um exemplar da Bíblia Sagrada em suas mãos para que possa acompanhar aí e ficar mais fácil de conferir o que nós estamos falando, e também de acordo com que Deus vai te trazendo outros textos que falam acerca de cura divina, para você trocar ideia com o teu professor lá na escola bíblica, para também você que estará ministrando essa aula aos seus alunos, aos estudantes, aqueles que estarão ali compartilhando a pesquisa junto contigo na sua sala, isso possa se tornar ainda mais rico, né? Então tenha contigo a Bíblia Sagrada, você vai fazendo as suas anotações. E se essa aula ela tem te ajudar de alguma forma, você já deixa aí o seu curtir, que vai ajudar muita gente também, mostrando para o YouTube que essa aula é relevante para que eles possam também fazer a divulgação, para que outros possam ter acesso e essa palavra seja edificante para tantos outros, né? Curte, compartilha, deixa o seu glória a Deus lá no comentário e vamos para a leitura bíblica. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, de 4 a 6. Mateus 8, 16 a 17 ainda diz bem assim: e chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Olha que extraordinário. Nós vamos ver aqui o nosso comentarista falando acerca da saúde pública, que era um fator importante também para Deus, e o Senhor deixou registrado na palavra, através de Moisés, no livro de Êxodo 15, 26, que se aquele povo ouvir atento à voz do Senhor e obedecer assim, fizer o que é reto diante dos seus olhos, inclinando assim o seu ouvido, no sentido de se prostrar e estar atento para ouvir. Se prostrar é se humilhar, né? E para ouvir os mandamentos do Senhor,
guardar e obedecer os seus estatutos, nenhuma enfermidade colocaria sobre o povo de Deus. As mesmas enfermidades que ele colocou sobre o povo no Egito, aquelas pragas, entre tantas outras situações que aconteciam aos outros povos, não recairia contra o povo de Deus, porque ele é o Deus que sara. Sim, Êxodo 15, 26, o Senhor deixou isso registrado. Ainda em Deuteronômio 30, 20, diz que amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, achegando-se a Ele, pois Ele é a vida, a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó, que lhes havia de dar. O relacionamento do povo de Deus, sim, o povo de Deus, ele necessitava de Deus para tudo. Não havia médico como havia entre as nações pagãs. A cura e os milagres aconteciam essencialmente por obra do Senhor. É o Senhor que operava milagres, né? A vida dos israelitas, a vida do povo de Israel, dos judeus, estava totalmente centrada no seu Deus, de modo que tudo acontecia em torno. As leis, bem como também a provisão e as curas, eram todas obras milagrosas do Deus de Israel, né? Então, porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porquanto te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Aqui nós já vamos ver o profeta Jeremias falando num tempo de apostasia, porque aquele povo foi convidado a não se misturar com as nações da terra de Canaã, e fez exatamente o que era o contrário, assim vindo enfermidades. Enfermidade essa que Isaías, no capítulo de número 1, registra um homem que era a própria nação de Israel, simbolicamente, com feridas da cabeça até a planta dos pés e que não queria ser tratado com óleo. Sim, Jeremias, já depois de Isaías, cerca de 100 anos depois, vai profetizar acerca dessas feridas. O povo estava enfermo espiritualmente, e isso acarretaria em todas as áreas, porque um princípio espiritual é o que rege tudo, na área emocional, na área sentimental, na área intelectual, ou seja, na alma do ser humano, bem como todas as outras características, e também na vida física, sim, na carne, aonde nós habitamos nessa terra. Então, o Senhor estava falando a Jeremias que restauraria a saúde. Essa saúde, nós vamos ver um pouco mais à frente, está relacionada à saúde da nação, em vários aspectos, está relacionado também à saúde física. E assim Deus vai falar ainda em Jeremias, mas agora já é exortando a liderança, porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico, porque pois não se realizou a cura da filha do meu povo. É interessante, Jeremias ali 8, 22, tem uma parte que vai falar e é pesadíssimo, findou a cega, passou o verão e nós ainda não estamos salvos, ou seja, veio o momento oportuno, vocês não aproveitaram e o povo está perdendo até mesmo a salvação. Sim, ainda há bálsamo em Gileade. A região de Gileade ficava nas regiões montanhosas, e para alcançar o povo precisava sair da comodidade, precisava passar pelos carvalhais. Carvalho para o judeu lembra do que o Senhor falou com Jacó quando ele estava indo lá para Betel, para deixar os brincos, para deixar os ídolos, para deixar aquilo que não glorificava a Deus debaixo dos carvalhos. Então o povo que quer viver curas em todas as atmosferas, espiritual, na alma e também no corpo, precisa deixar os ídolos, precisa deixar aquilo que os prende, precisa deixar tudo debaixo dos carvalhos. Então quando falava de carvalho, o povo de Israel sabia. Então para ir para Gileade passava pelos carvalhais, e eles ali não queriam muitas das vezes fazer o que era necessário, renunciar àquilo que era necessário, mas Deus ainda estava falando que havia bálsamo em Gileade. Hoje no nosso meio muitas pessoas não querem deixar os muitos ídolos, porque diferente da época do povo de Israel, que fazia para si um bezerro de ouro, Paulo exorta aos coríntios, né, aquela igreja que estava dividida, aquela igreja que acreditava que uns eram de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, e outros de Cristo,
Cristo, como se Cristo estivesse dividido, ou seja, hoje, não diferente da igreja de Corinto, cada um faz uma imagem de Cristo conforme lhe é conveniente, cada um faz para si um evangelho conforme lhe é conveniente, colocando sem perceber coisas entre eles e Deus, e assim são a vida dos cristãos no século 21, infelizmente essa é a realidade, e muitos estão enfermos espirituais, mas o Senhor nos lembra que ainda há bálsamo em Gileade, precisamos renunciar aos ídolos, renunciar aos pingentes, às riquezas, a tudo aquilo que nos prende, às vaidades, sim, nós devemos renunciar, trocava-se as vestes, porque nós estamos indo para Betel, para a casa de Deus, sim, ainda há bálsamo em Gileade, porque eu restaurarei a tua saúde e curarei as tuas chagas. Olha que coisa extraordinária. No texto de Isaías 53, como nós lemos aqui, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como ferido, aflito, né? Aí aqui temos algumas palavras, né? Pelas suas pisaduras. O que é a pisadura? A pisadura está relacionada ao caminho, pelo seu sofrimento, pelo sofrimento de Cristo, ele nos traz a paz, né? Pelas suas pisaduras, o caminho de sofrimento, de angústia, de dores, de aflições, né? O salmista chega a dizer que ele era alguém que via-se as suas costelas, o Salmo 22, e que ele era aflito, que aprove ao Senhor enfermá-lo. Isaías 53 ainda vai dizer, para quê? Para que ele viesse pelo sofrimento nos trazer a saúde espiritual, mas também a saúde emocional e física. Sim, o que é aqui a palavra, né? Roli ou choli, né, que está relacionado à doença, tem uma variação que é ralar ou chalar, que está relacionado a ser ou tornar-se fraco, ser ou tornar-se, estar ou tornar-se doente, ser ou tornar-se adoentado, ser ou tornar-se aflito, ser ou tornar-se triste. Sim, a Bíblia vai dizer que o que nos separa entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. É por isso que Jesus na cruz do Calvário clamou, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deus nunca o desamparou, mas todo o pecado da humanidade estava sobre ele, e Deus não poderia ver o pecado sobre ele, então naquele momento ele fez-se triste, ele se afligiu, se angustiou, se fez fraco. Sim, ele se fez fraco. Há uma metáfora na parábola de Sansão, ali no questionamento de Sansão, né, que do forte achou-se fez-se fraco, e do doce saiu a doçura, né? Que do leão veio a sair o mel. O leão da tribo de Judá que foi morto, é através da morte dele é que veio a sair a vida, a doçura da salvação que há em Cristo Jesus. Ele se fez fraco, ele se fez doente, ele fez-se adoentado, né? Para quê? Para poder suplicar, orar, implorar, interceder por nós, tá? A destra de Deus, né? Ele se tornou doente, tem várias variações ali, fez-se cansado, enfraquecido, fez-se homem, foi obediente até a morte de cruz, né? Vamos lá, tem mais alguma coisa aqui? Afligir, ser feito doente, ele foi ferido. Lembre-se, a crucificação não era somente o ato de pregar um homem em pedaços de madeira, ele era um ritual que assim os medo-persas aperfeiçoaram e Roma abraçou. Aquele homem, ele precisava ser julgado e envergonhado. Isso trazia vergonha. Maldito que for pendurado no madeiro, o texto diz. Sim, ele era julgado, humilhado, ele era obrigado a, durante todo um trajeto de exposição pública, carregar o elemento da sua vergonha, que seria o elemento do seu martírio, no caso ali os pedaços de madeira que compunha aquela cruz. Ele era espancado na face, no corpo, chicoteado. O chicote, todos vocês sabem, era um flagrum. O flagrum, ele era com tiras de couro, pontas de ossos, pontas de sputniks, que eram pedaços como se fossem mamonas de ferro, que cravando na pele, quando arrancadas, saía parte de pele, às vezes parte de carne, às vezes músculos e até mesmo partes de órgãos internos. Ele foi extremamente ferido, sim, carregando a cruz
cruz para mostrar para mim e para você que Ele pode nos sarar. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossa dor, nosso sofrimento, né? E ali ainda tem, né, contusão, listra, ferida, golpe, um caminho de sofrimento, pelas suas pisaduras, raburar, pelas suas pisaduras Ele foi, pelas suas contusões, pelos seus machucados, pelas suas feridas, pelos golpes, pela sua trajetória de sofrimento, de dor, de angústia, né? Sim, esse é o que Jesus está fazendo pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Aí Jeremias 17,14 ainda vai dizer: cura-me, Senhor, e sararei, salva-me, Senhor, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. A palavra que é para sarar, para curar, pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor é o quem te sara, né? Nós vimos no versículo passado, está relacionado a curar, tornar-se saudável. Rafá, o Senhor te cura. Jeová Rafá, um dos atributos de Deus, né? Ali referindo-se a Deus, aquele que pode curar, ou também a um homem, né? Referindo-se ao homem, alguém que era um curandeiro ou um médico, referindo às feridas das nações, como nós falamos, referindo a feridas de pessoas. Sim, Deus podia curar a nação de Israel que estava espiritualmente doente, mas também podia curar a muitas pessoas, né? Como nós vamos ver um pouco mais à frente a figura de Naamã. Sim, referindo a elementos, né? No livro de Levítico nós vamos ver muitas leis, né? Capítulo 13, 15, 17, ali tem leis dietéticas, leis acerca da lepra lá em Levítico 13, que fala inclusive sobre uma pessoa que pudesse estar com uma chaga, ou até mesmo uma casa, ou até mesmo vasos, até mesmo elementos, roupas que eram vestidas. Alguns desses elementos eram queimados, outros quebrados, outros jogados fora, mas alguns deles poderiam ser passados por um processo de purificação e de limpeza, como as pessoas, né? Assim também Deus poderia se referir a elementos, referindo-se a feridas da nação, referindo-se a aflições pessoais. O Senhor, Ele conhece, o mesmo Jeremias que falou da apostasia, ele falou: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz. Olha que extraordinário, essa palavra paz no hebraico, eu já falei isso várias vezes, né? 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz. A palavra irini tem uma conexão com shalom ali. Shalom é paz. Santifiquem no espírito, alma e corpo. O mesmo Deus de paz, aquela paz que está relacionada também à saúde, o mesmo Deus que te dá e que quer que você tenha saúde espiritual, na alma e também no corpo. Sim, então Deus se preocupa, sim, com a questão da saúde. Então, como nós temos sempre falado, falei na aula passada um pouco sobre isso, é necessário nós entendermos que é importante nós valorizarmos o corpo, lembrando que a Bíblia diz que aquele que destrói o templo do Espírito Santo, o Senhor o destruirá. Tem muita gente que fica fazendo coisas que destroem o próprio corpo e depois suplicando a Deus para dar a cura. Sim, existem muitos tipos de doenças. Algumas das prescrições de Deus era se importando com a saúde desse povo, colocando ali leis dietéticas, por exemplo, né? Nós vamos ver leis dietéticas, né, para não comer carne de porco. Por quê? Porque o porco, ele tinha uma facilidade de adquirir algumas doenças. Hoje a ciência, ela proporciona uma capacidade de limpar o porco, e hoje o porco, visto a quantidade de hormônios que tem no frango e até mesmo na carne de boi, é uma das carnes mais saudáveis, mais confiáveis, né? Quando ele é bem tratado. Então o próprio Senhor falou a Pedro lá enquanto estava orando no terraço, quando recebeu a revelação para ir orar por Cornélio, que estava ali esperando uma resposta de Deus. Deus mostrou uma visão para ele, onde no lençol vinha vários animais, e Deus mandou: mata e come. E ele falou: nunca comi nada impuro, porque o judeu não comia animais impuros. E agora o Senhor estava mudando as leis dietéticas, mostrando que poderia ser feito de uma forma diferente de quando ele tirou o povo do Egito, passando o povo pelo deserto. Mas Deus se preocupa sim com a nossa alimentação. Nós devemos sim ter uma vida regrada, buscar ter uma alimentação saudável, buscar fazer algum tipo de atividade física para manter
manter o nosso corpo ativo e não sedentário, né? Nós temos que ter. Existem pessoas que são sedentárias não só no corpo, mas sedentárias na mente, não querem parar para pensar e buscar meditar na lei do Senhor. Tem gente que é sedentário espiritualmente, é gente que não quer orar, não quer jejuar, não quer melhorar a intimidade com Deus, o Deus que sara. Se você estiver enfermo, o nosso Deus continua sarando. Se a sua enfermidade for física, que Ele possa restaurar a tua saúde. Deus pode restaurar o que perdido está. É só você crer. Então que Ele restaure desde já a tua fé, a tua alma, o teu intelecto, para que você tenha a mente de Cristo e venha confiar nele. Tuas promessas confia, não desista de Deus, Ele não desistiu de ti. Deus pode, Ele pode restaurar sim o vigor, o fervor espiritual, como nós falamos nas aulas passadas, né? Ainda tem aqui algumas passagens, né? Então, Deus tinha leis dietéticas que estavam relacionadas ao momento específico, Deus tinha leis que estavam relacionadas à questão da saúde da nação, né? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas por comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Por quê que Jesus está falando isso? Mateus 15, Marcos 7 também vai trabalhar com aquilo que sai do coração, né? Já falando das enfermidades da alma, né? Das doenças da alma, ali porque os judeus tinham liturgias, muito cerimonialismo, né? Como lavar as mãos. Muitas vezes precisamos lavar as mãos. Hoje, em tempo de pandemia, lavar as mãos, assoar bem o nariz. Um pensador em 1900 falou que as doenças do futuro seriam problemas respiratórios. Estamos vivendo isso. Estamos em época em que as pessoas têm muitas alergias e são assoladas por problemas respiratórios. Nunca foi tão importante você ter um bom funcionamento do seu aparelho respiratório, ter uma boa imunidade. Então, nós temos que sim limpar sempre o nariz com soro, assoando o nariz, sempre buscando limpar, tirar a sujeira que entra nas vias respiratórias. Sim, temos que limpar as mãos, temos que ser asseados, escovar bem os dentes, passar desodorante, não é pecado não, tá? Passar desodorante, tomar banho, não é pecado não. Se limpar, passar um perfuminho, um bom cheiro. É claro que você tem um bom perfume de Cristo, Paulo falou aos Coríntios, mas não é por isso que você vai andar catinguento por aí, para quando você levantar as mãos, o povo cair, mas cair pelo poder de Deus e não porque você deixou de passar o desodorante, né? Não é bem por aí. A gente tem que ter uma higiene sim, tá? Aqui, mas não pode ser voltado somente para uma liturgia, para uma religiosidade, como era na época do povo judeu, né? Porque um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco, come só legumes, né? Aí tem algumas denominações, que na verdade são seitas, algumas delas, que falam que não pode comer coisas como, por exemplo, a carne de porco, que nós explicamos que hoje é uma coisa saudável, né? Comer café, tá? Mas se você sabe que você não pode comer isso, aquilo, para que você vai insistir, né? Então tem que tomar cuidado. Agora, é bem verdade que muitas mentiras foram faladas para nós por intermédio da comunicação, muitas falácias, né? E pesquisas já mostram que algumas coisas que eram boas antigamente, que se tornaram ruins, voltam a ser boas, né? Então busca aí ingerir o máximo de alimentos que sejam orgânicos, né? Foge dos industrializados. Eu conheço uma turma aí, tem até uns pastores que são muito queridos, homens de Deus, guardam doutrina, são fiéis, mas não pode ver um miojo, é doido com miojo, viciado em miojo, e aí não precisa falar nada, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a saúde. É sim, proibido, tem gente que proíbe o casamento, coisas relacionadas ao futuro, né? Ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis, alimentos que Deus criou para os fiéis. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tem uma palavra aqui no Novo Testamento que está relacionada a doente, que é kakos. Também tem uma outra variação de kakos, que é
hierarquia que é muito pesado. Olha só, alguém miserável, alguém que está doente, impróprio, impropriamente, erradamente, falar mal de. Olha, se você começou a falar mal de alguém, você está doente, hein? Então, reveja aí os seus conceitos. Se você acha que em nome da apologética você vai defender o evangelho falando mal de alguém, citando nomes, isso aí é além de antiético e de pecado, onde a Bíblia te chama de alguém que está doente, alguém miserável. Quem fala mal do outro é um miserável. Além de você falar mal de alguém, você pode incorrer, mesmo falando uma verdade, terminar de afundar e de matar quem está morrendo, ou até mesmo falar algo além, ou seja, inventando, e aí mesmo que parte do que você está falando seja verdade, você vai incorrer numa calúnia, e a calúnia é pecado, e um dos significados de diabolos, ou seja, quando Jesus falou um de vós é o diabo, é caluniador. Então cuidado, não deis lugar ao diabo para você se tornar alguém doente e miserável por estar falando mal dos outros, né? Doenças espirituais fortes no nosso meio, no meio da igreja hoje, que precisam ser curadas. Então, como nós temos tratado sobre dons espirituais, isso não é dom não, isso aí tem o dom de línguas, de falar em línguas estranhas, a língua dos anjos, tem a interpretação de língua e tem a língua grande também. Não, guarda a tua língua para não falar mal de ninguém. O Senhor te cura deste mal. Expressar ódio contra alguém. Olha, quando você fala, tem que tomar cuidado, porque se a sua palavra for uma palavra de amor, ela edifica, consola, ela exorta, assim, às vezes chama atenção, né? Paulo falou, será que vocês me odiariam por eu vos falar a verdade? Não, ela exorta, mas ela também conforta, consola e edifica. Nós devemos falar com amor, de uma natureza perversa, cacos, não como deveria ser, do modo de pensar. Tem gente que está doente na mente, a mente é pervertida, a mente é corrompida, né? Por quê? Porque a mente é alimentada por aquilo que ela vê, por aquilo que ela ouve. Então cuidado para quem você tem dado ouvido, cuidado para onde você tem direcionado os teus olhos, né? Cuidado com a internet, com a televisão, cuidado com as mídias sociais em geral, porque elas podem alimentar a sua mente de desejos que não glorificam o Senhor e deixar ela com a mente doente, sim, do modo de pensar, sentir e agir. Tem gente que está doente pelo modo de pensar, sentir e agir de uma forma perversa, desagradável, aquilo que é pernicioso, injurioso, destrutivo. Veja bem que o pecado ele é venenoso, e quem toma veneno, meu amigo, não tem jeito, ele vai acabar morrendo, porque o pecado vem para matar, roubar e destruir. Mas eu lembro que lá, eu já falei na aula passada isso, lá na época de Eliseu, na escola, sem querer alguém pegou e jogou veneno, mas quando tem a palavra de Deus, que é farinha esmiuçada, ele joga sobre a panela e o veneno é aplacado. Que a palavra de Deus ela possa vir aplacando todo o veneno que consciente ou inconscientemente você venha a ter inserido. Deus te dê saúde no espírito, na alma e no corpo, meu amigo. Ele cura, Cristo cura, sim. Eu estou animado hoje porque o Senhor fez grandes coisas na minha vida e por isso nós estamos alegres. Ele já me curou de diversas formas, sim, eu creio que Ele vai fazer coisas grandes na sua vida e principalmente através da sua vida. Eu vi coisas maravilhosas acontecer no continente africano e é onde Deus tem nos permitido passar, e eu creio que isso vai acontecer, por que não, no dia do seu estudo, lá na sua sala, no meio da sua classe de escola bíblica, talvez do meio do seu povo, vai sair alguém que cheio de fé, Deus vai usar para curar e o nome dele ser glorificado. E a Bíblia vai falar que o ministério de Jesus ele foi marcado por muitas curas e milagres. Olha, Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus curou o paralítico de Cafarnaum, Jesus curou um cego, que em Marcos é chamado de o cego Bartimeu, mas em Mateus são relatados que são 2 cegos. Jesus curou o homem no tanque de Betesdas, Jesus curou a filha de Jairo que estava enferma, mas no caminho, antes de fazer o milagre na filha de Jairo, que muitos acreditavam que estava morta, mas ele falou que dormia, ele também curou a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que estava 18 anos presa pelo diabo, agora era liberta do seu problema de coluna. Jesus curava e também libertava. Lembra do gadareno? O gadareno estava preso. Em Mateus, ele aparece como 2 endemoniados. Lá no livro de Marcos, capítulo 5, ele aparece como o gadareno, aquele que estava preso e que ninguém conseguia passar nem perto. Jesus curava, operava muito
muitos milagres e maravilhas. Sim, ele curava e não somente curava, ainda que estivesse morto. Em João 11 ele falou que a ressurreição é a vida, e ele não somente ressuscitou a Lázaro, como também o filho da viúva de Naim. Jesus curava e operava maravilhas e milagres, e ele fazia tudo isso movido pela compaixão. E é isso que é maravilhoso. Vamos no texto lá de Mateus 4:23, vai dizer que Jesus percorria toda a Galileia. Então o ministério de Jesus não estava pautado somente dentro do templo, não era na Judéia, não era dentro do templo, não, era na Galileia, entre os gentios, buscando, ou seja, evangelizar, buscando, ou seja, fazer a obra missionária. Então aquilo que você está ministrando aos teus alunos, encha eles com o poder, com a graça, e o Espírito Santo os mova a viver uma vida prática de testemunho aonde eles estão, seja na escola, seja... nós vamos falar um pouco mais sobre isso na semana que vem, na próxima aula que fala da evangelização, né? Mas Jesus fazia isso na Galileia, ensinando. Então, quando você ensina alguém, aquilo fica gravado, né? E pregado, né? Quando você ensina e a pessoa aprende, aquilo fica pregado dentro dela, né? E ali isso gera cura, curando o quê? As enfermidades e moléstias. Eu trouxe as duas palavras, enfermidades e moléstias, né? Enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam e acometidos de várias enfermidades e tormentos. Também os endemoniados, lunáticos, paralíticos, e os curava. Então também algumas obras de doenças psiquiátricas, algumas doenças psicológicas que vão gerar transtornos mentais, como por exemplo nós tínhamos a epilepsia, como nós tínhamos as visões. Hoje nós temos muitas pessoas que sofrem de síndrome do pânico. Eu não vou diminuir a questão psicológica, psiquiátrica dessa doença, mas as pessoas, elas têm visões de vultos. Isso eram doenças espirituais, e Jesus também os curava, Jesus também os libertava das opressões malignas. Olha lá, o que é curar? Terapia, né? Terapia é o que, Diego? Um serviço prestado por alguém a outra pessoa. Jesus servia, Jesus se doava. Serviço médico, algo que cura, que proporciona a cura e que sara, né? Um serviço doméstico também. Olha, veja bem que nós estamos na casa do Senhor, servindo a Ele e vendo Ele promover a cura no espírito, na alma e nos corpos daqueles que adentram na casa chamada casa de oração para buscar aquele que pode fazer algo. Nós cremos, sim. Alguém que é um atendente, servo doméstico, né? Então nós estamos aqui como Cristo servindo. A igreja está servindo, ela é coluna e esteia da verdade, ela está servindo aquele que é a própria verdade, né? E que faz coisas extraordinárias. Tem uma variação ali, terapeuta, que está relacionada a realizar o serviço, sarar, curar, restaurar a saúde. Então nós devemos servir mais, e à medida que nós nos doamos ao outro, servindo, o amor, ele é um ato de serviço, nós vamos ver Deus operar mais curas no nosso meio. E o que Jesus curava? Jesus curava enfermidades e moléstias. Tem uma diferença aqui, e a palavra nósio, né? Você já deve ter ouvido falar daquele remédio, eu não estou ganhando nada com isso, eu não estou fazendo propaganda, mas é só para ilustrar. A Neosodina, eu até esqueci como é que é o nome. Sim, que vem dessa palavra grega, nóseo, ou neuso, que se relaciona a estar doente, né? Doente, mas não é doente no que tange a uma indisposição da mente, ou seja, doenças na mente. A primeira coisa que Jesus quer fazer é mudar a nossa forma de pensar. A primeira coisa que Jesus quer fazer é curar a mente do povo, tirando a mente dele das coisas dessa terra e falando buscar primeiramente as coisas do reino de Deus. Paulo está falando buscar as coisas que são do alto, redirecionando o nosso olhar e fazendo com que a nossa mente seja voltada para aquele que de fato merece as nossas reflexões, que é o nosso Senhor. Sim, uma obsessão ou enfermidade que tem uma inclinação mórbida, de modo que a mente ela fica tão oprimida, fechada,
inclusa em coisas que estão relacionadas a questões materiais, sendo que o Senhor quer que nós venhamos a pensar nas coisas que são eternas, e isso gera ansiedade. A ansiedade é um transtorno psicológico, né? A ansiedade é meriemai. A palavra meriemai significa mente dividida. Por que cocheais entre dois pensamentos, né? Nós não podemos ter a mente dividida, porque ainda que você creia 95%, tenha 95% de fé, deixando 5% de dúvida, Paulo fala aos Coríntios que aquilo que provém da dúvida é pecado. Então nós não podemos dar nenhuma brecha para o pecado, mas que o Senhor venha nos curar dessa nossa incredulidade na mente, doenças na mente. Depois vem malaquia, né, que são ali as moléstias, moleza. Tem muita gente mole no nosso dia a dia. Nossa geração é uma geração mole, né? A geração muito cheia de mimimi, fragilidade, debilidade, fraqueza do corpo, enfermidade, variação de malacos. Olha, presta atenção, mole, macio, suave ao toque, afeminado, de um rapaz que mantém relações homossexuais com um outro homem. Veja bem, quem está falando é Jesus. Tem gente que fala que Jesus não era contra o homossexualismo. O grego vai falar que não é bem por aí. Ele batia sim, e ele não somente batia, mas ele falava que ele veio para curar. Então, meu amigo, ainda que o conselho de psicologia venha falar que não, que venha gerar um grande debate, eu não estou aqui para gerar debate, eu estou trazendo o texto onde Jesus fala que ele veio para curar enfermidades e moléstias. A palavra moléstia é malaquia, e malaquia está relacionado a pessoas que têm relações homossexuais. Então, sim, se você se extraviou por relacionamentos extraconjugais, relacionamentos homossexuais, relacionamentos que não glorificam o nome do Senhor, isso gerou uma doença, de modo que você se tornou alguém que está viciado, ou seja lá o que for que queiram dizer. Eu não quero nem delimitar aqui, eu só sei que o Senhor, ele pode te libertar. Eu só sei que o Senhor, ele pode sim te trazer a saúde sexual novamente, que está relacionado somente a uma vida saudável dentro de um casamento abençoado por Deus. É o texto que está falando, não é o Diego, eu só estou trazendo. Jesus queria que cada um voltasse a assumir os seus papéis, primeiramente fazendo voltar o seu olhar para o céu, depois assumindo o seu papel na terra. Homem é homem e mulher é mulher, fazendo de homens valorosos, homens vigorosos, sim, viris, não grosseiros, não como nós vemos aí, machão, né, que da onde vem aí uma cultura terrível, machista. Não, homens viris que assumissem a responsabilidade, que no termo do hebraico ish significa campeão, alguém que vence o mundo e sua cultura terrível, alguém que vence o pecado, alguém que vence, sim, o diabo e suas astutas ciladas, alguém que vence a própria carne. Se o mundo te proporcionou oportunidades ruins e você se deleitou em pecados na carne, ele cura também esses pecados, essas debilidades da alma, esses pecados na carne, esses pecados contra o próprio corpo. Sim, Jesus nos faz homens e homens de verdade. Ele curava enfermidades e moléstias. Veja bem, tudo movido por compaixão. Vendo as multidões, teve grande compaixão dela. Por quê? Porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Nós estamos em breve lançando um seminário para capacitação de obreiros, e nós iremos falar muito sobre essa questão do pastor, que no original é o poimene, né? Ezequiel fala muito sobre pastores e ovelhas, e tem uma série de mensagens sobre obreiros bons e ruins, e eu te convido a ficar atento aí nos próximos passos que a Alfa e Ômega vai dar, disponibilizando alguns materiais que eu creio será para o seu crescimento e edificação ministerial também. Jesus, no capítulo de número 9, ele faz coisas extraordinárias. Não é só ali aquele acontecimento da passagem que ele rodava a Galileia e curava todos. Não. Ele começa o capítulo curando um paralítico. Ele começa o capítulo curando um paralítico. Marcos 2 vai relatar o paralítico de Cafarnaum, coisa extraordinária, onde ele fala que para que
pudessem perceber que o Filho do Homem tem autoridade, não somente para perdoar pecado, mas também para curar. Essa palavra autoridade é extraordinária, exúsia. Alguém que tem autoridade porque foi quem criou todas as coisas. Alguém que tem autoridade sobre as leis da natureza. Quem é esse que ordena o mar, vento e o mar lhe obedece? Sim, ele pode mandar o vento e o mar obedecer e vir a calmaria, como fez no barco. Ele tem autoridade sobre espíritos malignos e é por isso que ele libertava, como libertou o endemoniado de Gadá. Ele tem autoridade sobre enfermidades, ele tem autoridade sobre a morte e ele tem autoridade também, e é aí que o nosso comentarista traz ali, falando sobre a questão da cura no que tange a livramento da escravidão. E o povo de Israel esteve escravo entre vários momentos, livramento de fome, livramento da espada, livramento de enfermidade. Sim, o Senhor Jesus, ele é aquele que tem autoridade para nos livrar do pecado e da morte, nos proporcionando a salvação. Jesus cura um paralítico, ele cura a filha de Jairo, ele cura um mudo e endemoniado, ou seja, ele expulsa o demônio e o mudo volta a falar. Isso tudo no capítulo de número 9 do livro de Mateus. Extraordinário, extraordinário. E tudo isso vai se mostrar pela compaixão. Ele chama Levi, que agora é chamado de Mateus, que estava aprisionado no sistema financeiro. Tem gente que trabalha e você tem que trabalhar, é digno, qualquer tipo de trabalho, você comerá do suor do seu rosto, mas tem gente que virou workaholic. Sabe o que é isso? É uma expressão que diz sobre os viciados em trabalhar. Tem gente que não mede o trabalho, não vê tempo para a família, não vê tempo para a igreja, não vê tempo para a obra, não vê tempo nem para a Bíblia, nem para orar, e ainda diz que é porque está trabalhando muito. Tem que trabalhar mesmo, tem que trabalhar muito para ter dignidade nessa vida, mas cuidado para não ser um viciado em trabalho. Mateus estava trabalhando, ele era viciado não só em trabalho, mas como um publicano, era alguém que gostava muito de dinheiro. Os publicanos eram terríveis, eram vistos como homens tão ruins diante da nação de Israel, como até mesmo as prostitutas e os leprosos, né? Eram impuros. Então, alguém que era viciado em dinheiro, e Jesus também nos cura desse vício, porque não tem como adorar dois senhores, ao dinheiro e ao Senhor, a Baal Mamon e ao Senhor. Não, onde estiver o teu coração, ele estará a tua herança, a tua riqueza. Jesus também cura, Jesus liberta Mateus para ser chamado discípulo dele, e agora ele vai se mover de compaixão. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo está se colocando como o pior de todos. Sim, em Marcos 6,34 ele vai falar: saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. É o mesmo texto de Mateus 9. Sim, Lucas também vai falar que Jesus em muitos momentos teve compaixão, né, daquele povo. Porque ainda no capítulo de número 9, o versículo 12 e 13, ele não diz para que ele veio para quem estava curado, ele veio para quem estava enfermo. Ele não veio para chamar os justos, mas chamar os pecadores ao arrependimento. Tudo isso Jesus fazia porque ele tinha compaixão. Ele sentia a dor do outro, paixão, patos, miséria da alma. Ele sentia a debilidade, as misérias da alma daqueles que estavam diante dele. Sentir com, sofrer com, chorar com. A palavra esplagnizomai está relacionado a ser movido pelas entranhas, ser movido por compaixão, né? Antigamente se achavam que nas entranhas estava o cerne da vida, o centro da sede do amor e da piedade, né? Ele movia suas entranhas, né? Alguém, para os hebreus, a sede das afeições mais sensíveis, como a bondade em especial, benevolência, compaixão. Daí o nosso coração, misericórdia, a miséria da córdia ou da carde, da onde vem o termo coração, dos afetos, né? Coração na qual reside a misericórdia. A palavra ainda tem outra palavra para compaixão, que é eleos, né? No Novo Testamento, alguém que está aflito, associado ao desejo de ajudar, uma bondade e uma boa vontade para com o miserável. Meu Deus do céu, será que nós estamos contribuindo para que aquele que está
numa situação pior do que a nossa, venha sair da sua situação sem dignidade. A igreja do Senhor, para além das curas e milagres que Jesus pode fazer, ela precisa proporcionar dignidade. Sim, a salvação, ela traz dignidade ao homem perdido. Nós estamos contribuindo para aqueles que estão nas ruas, nós estamos contribuindo para aqueles que estão como transgêneros, aqueles que estão na prostituição, aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão morrendo de fome na África. Será que nós estamos contribuindo para aqueles que estão sem dignidade nenhuma nas nossas comunidades, dentro das nossas grandes cidades? Meu Deus, será que nós estamos se compadecendo do próximo como Jesus se compadecia? Ou será que nós somente estamos esperando o milagre nos alcançar? É uma reflexão que é muito válida. Misericórdia, mostrar-se misericordioso. Fica a reflexão aí pra gente. A igreja do Senhor, ela viverá coisas extraordinárias quando ela tiver nela mesmo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o nosso sentimento precisa ser de se esvaziar. Para ser obediente até a morte, nós precisamos morrer para nós, para viver para Cristo. Sim, 1 João ainda vai dizer que se Cristo morreu por nós, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se nós tivermos esse sentimento de doação, de serviço, eu já falei de terapia, a cura é servir, de amar, de nos voltarmos para o outro, de entender que Jesus operava todos esses milagres por compaixão, por sentir a dor do outro. Se nós começarmos a sentir a dor do nosso próximo, a necessidade daquele que é mais miserável do que nós, que está numa situação pior do que a nossa, nós iremos amar mais, não somente ao próximo, mas a Deus, e amando a Deus, o amor dele fluirá através de nós, e nós iremos ver se cumprir na vida da igreja do século 21, o texto de Marcos 16, porque nós iremos sair da nossa zona de comodidade e iremos ir, e os sinais seguirão aqueles que creem, aquela igreja que está em movimento, se preocupando com além das portas e das paredes do templo. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão de serpentes, beberão alguma coisa mortífera e não lhe fará dano algum. Lembra de Paulo? Paulo foi náufrago, na mesma situação ele foi pegar um graveto, a serpente o mordeu e ainda assim nada aconteceu com ele. Deus ainda o usou para curar o chefe daquela ilha e o nome do Senhor ser glorificado e muitas almas se converterem. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando as palavras com sinais. Que Deus confirme as palavras que vão sair do teu coração, porque a boca fala aquilo que o seu coração está cheio, que o seu coração esteja cheio de Bíblia, cheio do Espírito Santo de Deus, e que Ele confirme com sinais e maravilhas, aonde você estiver, aonde você passar, sejam vistas as marcas do rastro, do óleo que o sumo pastor depositou em ti, a unção do Espírito Santo seja sempre contigo. Por quê? Porque o Senhor nos salvou. Sim, Ele cura feridas na alma, no corpo, mas também no espírito. O nosso espírito estava morrendo. Sim, a nossa vida espiritual era uma vida morta sem Deus, mas a salvação se manifestou a todos os homens. Paulo falou a Tito, capítulo de número 2, para você que crê, precisa crer em Jesus. Sim, isto Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo que estava perdido. O homem estava perdido, mas ele reconciliou o mundo consigo em Cristo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, assim chamando Paulo para pregar, como ele relata em 2 Coríntios capítulo de número 5, livrar-se todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeita à servidão. Nós estávamos sujeitos à prisão do pecado. Sim, o salário do pecado é a morte. Nós estávamos sim com medo das mortes. E o que é senão a enfermidade? O final da enfermidade é a morte, né? E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que somos também testemunha, e pela fé no seu nome seu nome fortalecer, fez o seu nome fortalecer, que vedes e o conheceis. Sim, a fé que vem por ele. Por quem? Por Cristo, o príncipe da paz, o príncipe da vida, que Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, e está esta perfeita saúde pela fé, o homem que reconheceu em Cristo, agora diante dos discípulos, já em Atos, já Deus manifestou
manifestando através dos discípulos a mesma mensagem que foi falada. O povo estava em ignorância, mas também os vossos príncipes, Deus assim cumpriu o que já antes tinha previsto, né, na boca dos profetas, antes anunciado por Cristo o havia de padecer, Cristo que foi morto por eles, Cristo que ressuscitou, agora dava fé para aquele homem receber o milagre conforme Atos 3, aquele homem que estava todos os dias na porta chamada Formosa, esperando migalhas, agora recebeu um milagre em nome de Jesus. E os discípulos tinham que prata nem ouro não temos, mas o que temos te damos, em nome de Jesus. Levanta. E assim tem muita gente que será levantado, mesmo você não tendo nada, você tendo uma fé extraordinária, uma fé que transborda e uma convicção em Deus, o Deus que pode operar milagres. Então, como nós vemos aqui no texto de Lucas 4, 18, 19, Jesus está falando sobre ele, o cumprimento da palavra de Isaías, capítulo de número 61. Ele é aquele que pode sim, ele veio para evangelizar os pobres, primeiro aqueles que são mais necessitados, depois os pobres de espírito. Sim, ele veio para pregar a palavra, então nós devemos voltar-nos para os pobres. Quem é rico sempre procurava Jesus porque entendia que era pobre de espírito e necessitava de Deus. Sim, enviou a curar os quebrantados de coração, então a cura ela trabalha no coração, na alma, pregar liberdade aos cativos, sim, a da libertação para aqueles que estão oprimidos, quebrantados de coração, liberdade aos cativos, sim, por liberdade oprimidos, aqueles que estão nas garras de Satanás, né, endemoniados, o Senhor também liberta. Restauração da vista aos cegos, ele cura, dando vista física de novo aos cegos, restaurando a vista de quem perdeu a vista, mas também dando vista a quem não quer ver, porque o pior cego é aquele que não quer ver, ou seja, ele nos dá saúde espiritual para entendermos conforme o que ele está nos mostrando e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor foi quando ele veio, mas o ano aceitável do Senhor está relacionado também a quando ele voltar para buscar a sua igreja, e também ao cumprimento de todo o juízo que ele virá sobre Israel e sobre aqueles que não querem crer. Então o Senhor Jesus, sim, esse Deus que ungiu o Senhor Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo o quê? Fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, curando os oprimidos do diabo. Vejam bem, nem toda doença ela é da parte do maligno, não, tem coisas que você vai ter que procurar o médico. Sim, o Senhor revelou e deu ciência aos homens para que eles também assim trabalhassem com suas habilidades e os seus conhecimentos para também Deus operar os seus milagres por intermédio da mão do homem. Mas tem coisa que não é a farmácia, tem coisa que não é o remédio, nem o plano de saúde, tem coisa que não é o médico que vai resolver, nem o psicanalista e nem o psiquiatra. Nem tudo é espiritual, mas tem coisa que é espiritual sim, meu amigo. Então você vai ter que orar e repreender para que o diabo saia. É claro que nós devemos ter sabedoria, né? Ainda que você veja uma situação difícil, nós temos que ter sabedoria para não machucar as pessoas. Às vezes as pessoas estão até de fato sendo oprimidas pelo maligno, mas às vezes elas não vão ter força para aguentar um veredito que sem sabedoria muitos dos nossos irmãos acabam por dar. Nós precisamos estar cheio da unção, mas também cheio de amor. Lembra de Jesus se compadecendo das pessoas em prol de as ajudar. Jesus queria fazer era o bem, curando sim todos os oprimidos do diabo, né? Nós vamos trabalhar, eu vou gravar um vídeo específico, deixar disponível mais tarde sobre a questão da depressão, aquilo que eu acredito, né? Mas muitas dessas doenças psicossomáticas que começam na mente e que vão tomando atmosferas físicas, debilitando, trazendo disfunções até hormonais, elas começam na mente e nós precisamos lembrar que sim, os dardos inflamados do inimigo, eles passam às vezes quando não temos o escudo da fé, e assim eles alcançam a mente. É por isso que Davi, que era um guerreiro, clamava para que a batalha da mente dele o Senhor o ajudasse a vencer, porque lá é que era travada a maior batalha, e ele falava: Senhor, acoberta a minha mente no dia da batalha. Sim,
com os capacetes da esperança da salvação. Nós devemos depositar a nossa esperança na salvação que o Senhor Jesus nos deu, porque se nós ficarmos meditando nas dificuldades dessa vida, por certo, nós tendemos a enlouquecer. Mas nós, olha lá, e ele disse, sem dúvida me direis a este provérbio, médico, cura a ti mesmo e faz-te também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Lucas 4, 23. O povo lá, depois que Jesus leu aquela passagem lá que eu falei ali em Lucas 4, 18, 19, começou a se levantar contra Jesus e expulsaram Jesus. Essa passagem ela se cumpre quando Jesus está na cruz, curou a muitos, cura-te a ti mesmo, salvou a muitos, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Não, mas o Senhor tinha que cumprir todo o propósito de Deus. Veja bem que quem está falando não era apenas um publicano que escreve um evangelho para os judeus. Não era um discípulo de Barnabé, que era sobrinho ali, né? João Marcos, não é ele que está escrevendo, alguém da igreja que está escrevendo o evangelho. Não é João, que amava Jesus de uma forma extraordinária, que caminhou com ele. Quem está escrevendo era um discípulo de Paulo, um amigo, médico amigo, alguém que não conheceu Jesus, mas que buscou testemunhas verídicas, era um cientista, um pesquisador, um médico, alguém que viu tantos milagres e que, mesmo sendo um médico, conhecendo a ciência, ele agora estava valorizando um homem e coisas extraordinárias que aconteciam dessa forma, sendo também só o poder de Deus que podia operar. Sim, ele vê, e pelas mãos dele eu creio que Deus usou muito Lucas como médico para poder ajudar a Paulo, para poder ajudar a outras pessoas. Mas Jesus, mais uma vez, ele nos repete que ele não veio para os que estão são, mas sim para os que estão enfermos. Existem muitas pessoas que estavam enfermas, então por isso que nós falamos que não desvalorizamos do médico. Como nós falamos, Lucas era médico e Deus o usou muito poderosamente, eu creio, para curar pessoas através do seu conhecimento. Mas mais uma vez eu vou reforçar que nós devemos assim ter fé e acreditar que algumas coisas só são resolvidas debaixo de oração, debaixo de jejum e também usando a ferramenta espiritual que Deus nos deu. A unção, sim, o Senhor fala em Tiago, capítulo número 5, 14, está alguém entre vós doente? Chama o presbítero da igreja, serve para presbítero, evangelista, pastores, missionários, orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. O óleo, sim, a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Se houver pecado, será perdoado. Sim, olha só, se houver pecado, vai ser perdoado. Se houver enfermidade, vai ser curado. Quem é que vai orar? O movimento neopentecostal começou a distribuir óleo por aí. Muitas igrejas dão óleo para os seus membros, para mulheres, irmãs, levar o óleo. O povo, você chega em alguns lugares, ele não tem um óleo aqui, peraí, como assim? Esse óleo, essa unção que é simbólica, que representa o Espírito Santo, ela era ministrada pelos obreiros, a ordem, decência em todas as coisas, pelos presbíteros, né? Evangelistas, pastores. Então tem que ser alguém que está debaixo da tutela do Senhor, alguém que foi ordenado por Deus para isso. Todos podem orar por cura, mas a unção para a cura tem que ser feita por obreiros. Nós não podemos aceitar muitas coisas que aparecem e acabam como misticismo, né? Aí o povo leva óleo da unção, leva água santa, leva flor santa, leva chave para abrir a porta das curas e dos milagres. Cuidado com isso. Isso é sincretismo religioso, isso é misticismo, isso é teologia da prosperidade e é também neopentecostalismo. Não tem nada a ver com o verdadeiro pentecostalismo que nós estamos estudando nessa lição. Então eles faziam o quê? Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Marcos 6,13, os discípulos já fazendo. Em nome do Senhor Jesus cura, e ele também usa a sua amada igreja para poder curar, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre
trouxe sobre o madeiro para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Pedro está relatando o contexto do texto de Isaías, que é a leitura bíblica que nós trabalhamos. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades, as minhas iniquidades, as nossas iniquidades, que sara todas as enfermidades. É o texto, sim, o texto áureo que nós lemos, Salmo 103. Chegada a tarde ainda trouxeram muitos endemoniados a ele, com sua palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus, agora registrando no capítulo de número 8, vai deixar novamente validando o texto de Isaías 53. Sim. Aí nós vamos ver que lá no texto de Mateus 8, Jesus curou todos que eram levados até ele, mas houve alguns momentos que ele curou só quem ele quis. Jesus não é obrigado a fazer nada porque nós queremos, ou porque nós o colocamos na parede, ou porque nós assim ordenamos, porque nós decretamos. Não, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E aí nós vamos ver muitos homens de Deus, o próprio Cristo, o texto diz que aprove a ele enfermar, ele curava aos outros, mas ele mesmo sofreu. Paulo, ele tinha uma dificuldade na vista. Alguns acreditam que o espinho na carne dele era essa dificuldade na vista. Bem, eu tenho uma dificuldade na vista, e ainda que minha miopia seja pouca, o que me incomode mais é o astigmatismo, um pouco do reflexo da luz, a dificuldade, ainda assim não me é um espinho na carne, ainda que a velhice, Paulo escreve, fala assim, aqui escreve Paulo, o velho, né? Eu sou débil na presença, mas nas palavras sou vigoroso. Não. O espinho na carne para mim não era a dificuldade na vista que Paulo tinha, mas para mim estava ali relacionado a uma dificuldade que é implícita a todos os homens por causa da natureza caída do homem. Vamos ver o que é isso? O espinho na carne de Paulo, 2 Coríntios 12, de 7 a 10, para que não me exaltasse. Então ele sabia que ele podia se exaltar pela revelação e as excelências das revelações. Foi-me dado um espinho na carne. Então para que foi dado um espinho na carne? Por causa da exaltação, por causa da soberba dele, a saber, o mensageiro de Satanás. Então o espinho na carne de Paulo era o mensageiro de Satanás, alguém que aparecia do nada e dava lá um tabefe na cara de Paulo, porque a doença dele era na alma. Ele era alguém que podia se exaltar, que podia se ensoberbecer por causa das muitas revelações, das curas, dos milagres, dos segredos, das pregações. Tem muita gente hoje que Deus usa tremendamente e que passa por dificuldades, às vezes dificuldade financeira, às vezes dificuldade na igreja onde congrega, perseguição, às vezes é humilhado, e Deus permite isso. Para quê? Para que não seja exaltado em si mesmo, se ensoberbeça. Vim um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Olha lá, imagina Paulo, tomou lá não sei quantas chicotadas, desceu o cestinho para ser perseguido, foi apedrejado, tomado como morto, tinha que muitas das vezes sofrer. O Senhor falou para Ananias, enviou o Espírito Santo para restituir a ele a vista, e ali ele recebeu o Espírito Santo, que falou para ele o quanto que ele haveria de sofrer. Era um homem de Deus, mas era um homem que, como todo homem, tinha que tomar cuidado para não enfermar na sua alma e se exaltar, se ensoberbecer. Vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne, a debilidade da natureza humana que está nesse corpo físico e que está sujeito ao pecado. Por isso que nós temos que vigiar ainda mais, né? Não bebas mais água só, mas use um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, mas nós precisamos entender que é cientificamente comprovado que o suco de uva é antioxidante e faz bem para várias áreas da saúde. É o fruto da vide, não necessariamente o suco de uva com álcool ou o suco de uva fermentado. O álcool ele ajuda a preservar mais, mas não é que o benefício
isso está no vinho, no suco de uva fermentado, como nós conhecemos, mas no fruto da vide. O que Paulo estava falando aqui é que o oinos, ou seja, o oinos na antiguidade, você tinha lá o suco de uva espremido na hora, que era o que Jesus bebia, você tinha a bebida fermentada, que era perigosa, e você tinha a bebida forte, que era misturada com outros tipos de bebida alcoólica. Então o que Jesus bebia era o espremido na hora. O que Paulo está receitando a Timóteo é o espremido na hora, é o suco de uva, como nós usamos na ceia, aquele que é o suco de uva que é feito, processado e que está ali sem adição de açúcar e está ali sem adição de álcool. Não tem nada a ver com o vinho, bebida alcoólica, isso aqui, tá bom? Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Trófimo fazia parte do esquadrão de Paulo. Trófimo, Timóteo, Tito, Apolo, Áquila e Priscila era o esquadrão de Paulo, os guerreiros que pelejavam a obra do Senhor junto com Paulo, mas ainda assim um homem fiel que, como Lucas andava com Paulo, aquele homem ficou doente. Paulo deixou ele doente lá, porque o Senhor podia curar quem ele quisesse, e ali aprova o Senhor que Trófimo não ficasse curado, veio a se curar depois e foi enviado até para consolar o coração da igreja a qual ele pertencia. Bem, por que você está falando isso, Diego? Porque Jesus ele pode curar quem ele quer. Em Mateus 8 ele curou todo mundo, mas no tanque de Betesda, no capítulo de número 5, ele curou só um. Estava todo mundo lá no tanque, do lado de fora de Jerusalém, enquanto dentro de Jerusalém estava uma festa. O povo estava preocupado mais com o movimento das águas, que no misticismo judaico descia um anjo, quem descesse primeiro as águas seria curado, em vez de estar na festa, ao invés de estar adorando a Deus, ao invés de estar buscando aquele que de fato podia curar. O povo estava esperando o anjo, estava esperando acontecer alguma coisa, focado no que iria acontecer e não no Senhor, e não em adorar, e não em festejar, que estava acontecendo em Jerusalém. Jesus estava indo para a festa, então ele passa no meio daquela multidão de pessoas enfermas e ele vai curar um homem para que o nome dele fosse glorificado. Sim, aquele homem ainda vai querer contestar, será que a fé, nossa, nós recebemos tanto de Deus e muitas das vezes nós nem temos fé suficiente, como o homem lá do tanque de Betesda, muitas das vezes nós nem temos tanta fé assim, e aquele homem veio questionar, não tem ninguém para me botar no tanque, não é isso, o que você quer que eu te faça? Se você está precisando de uma cura, seja no espírito, na alma ou no corpo, que ele te abençoe, que ele te cure, como ele falou para Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, falou Pedro, o nosso Deus, ele dá saúde, mas nós precisamos ter fé, e ele faz o que ele quer, quando ele quer, com quem ele quer, aonde ele quer, mas em tudo seja o nome do Senhor glorificado, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, assim na terra como no céu seja feita a tua vontade. Mas a igreja ele manda: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai, ali no evangelismo, mas a frente é ir te pregar o evangelho a toda criatura, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado, e os sinais seguirão aqueles que creem. Sim, nós precisamos entender essas diferenças. Bem, mas na verdade muitas coisas acontecem, muitas dificuldades, enfermidades acontecem porque o povo de fato escolhe, faz escolhas ruins, como a nação de Israel, comecei falando, fez escolhas ruins e se tornou enfermas. Assim também é na igreja. Olha, aquele que come e bebe indignamente a ceia do Senhor se coloca numa situação constrangedora. É por isso que Paulo fala: examinar-se, pois o homem é a si mesmo. Imagina, hoje você tem a oportunidade de se examinar, não é só no dia da ceia não, é todo dia. Para quê? Para andar em santidade. Se você anda em santidade, o pecado não te alcança e você não está sujeito à morte espiritual, que o pecado, porque o salário do pecado é a morte, né? Morte espiritual, morte emocional, morte social e até mesmo morte física, dependendo do pecado, né? Então nós temos que andar atentos, porque quem come e bebe indignamente come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, não entendendo o sacrifício que Cristo fez. Por causa disso, sim, há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Tem gente que está fraco na fé, tem gente que já está doente na fé e tem gente que está dormindo. Por isso que Paulo fala: desperta tu que dormes, sai dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Que o Senhor nos dê discernimento e nos faça entender a nossa própria vida e a nossa caminhada, andando no Senhor, aquele Deus que nos sara. E contou também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ali fala, como nós falamos na aula passada,
de uma mulher que incessantemente ia diante de um juiz. E Jesus está nos estimulando a incessantemente buscar a Deus, buscar em oração. Então, ele cura quando ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, mas nós devemos insistir em oração. Bem, lá no Velho Testamento tem até mesmo a figura de um homem que não queria insistir, que não tinha fé e que até mesmo acreditava que na sua região tinham rios mais puros. A figura de Naamã, ele era comandante, general de guerra, era alguém poderoso lá no exército da Síria, mas ele estava leproso. Mas tinha uma menininha que conhecia a palavra de Deus, o Deus que cura, que falou para sua senhora, e a senhora falou para o grande general de guerra, e ele foi diante do profeta, e o profeta nem falou com ele, só mandou recado, manda se lavar lá no Jordão, e ele desceu 7 vezes, à medida da sua humildade, à medida que ele resolveu acreditar, mesmo que aparentemente lá na sua terra fosse melhor, à medida que ele desceu, o Senhor curou, desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Que Deus te dê fé, que Deus te dê a fé para acreditar na palavra dele. O Deus que cura a nação, o Deus que cura todo um povo, um Deus que cura dificuldades pessoais e um Deus que cura dificuldades no espírito, restaurando assim a nossa espiritualidade sadia com ele, restaurando a nossa alma e também cura o nosso corpo, que se manifestou em Cristo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele nos alivia, ele é o bom pastor que nos leva ao refrigério e ao lugar de descanso, sim, e também cura o nosso espírito, nos dando salvação por intermédio da sua obra na cruz do Calvário. Ele faz o que ele quer, ele liberta das garras de Satanás, ele age aonde ele quer e ele faz com quem ele quer. Ele pode me usar e te usar para também operar curas e milagres. Jesus cura ainda hoje e nós cremos nessa palavra. Que Deus te abençoe e que Ele possa manifestar o poder dele em ti, no meio da tua família, lá na tua igreja, na tua classe de escola bíblica dominical. Se essa aula foi legal para você, curte, compartilha e inscreva-se no nosso canal se você ainda não fez. Se permitir o Senhor, semana que vem nós estamos aqui. Deus em Cristo te abençoe. Tenha um bom final de semana.